bate o desvio! Chegamos para mais um vídeo aqui no canal do Açofide. Eu sou o Vinícius Cabral, estou aqui com ele, Fernando Ribeiro. Fernando, beleza? Antes de te dar a palavra, satisfação enorme da gente falar de um dos nossos ídolos, né? Renato, como é que tá por aí? Vini, tudo bem? E relembrar essas pessoas maravilhosas que passaram pela vida do Santos Futebol Clube é motivo de muito orgulho e de muita satisfação. Renato, um dos principais jogadores de sua geração, uma pessoa que representou o Santos muito dentro de campo, representa o Santos muito fora de campo e, atuando com a nossa camisa, nos deixou memórias maravilhosas, Vini. Exatamente, a gente fez o episódio contando com a presença do Renato. Renato pacientemente respondeu todas as nossas perguntas. Um dos poucos que ainda nos dão um valor, né, Vini? O Renato é um lorde, cara, né? À toa que ganhou o apelido, o craque que jogava de terno, né? Impressionante o Renatinho dentro e fora de campo. A gente fez um apanhado geral da carreira dele, óbvio, focando muito no Santos, né, Fernando? Renato que teve passagem vitoriosa e exemplar pelo Peixe, ele que surgiu no Guarani, né? Surgiu como Renatinho no Guarani, uma revelação de um clube que é um celeiro de grandes craques, e começou a chamar a atenção de clubes como o Santos. O Santos acabou contratando no ano 2000. E o que a gente pode falar, Fernando, para quem não viu o Renato jogar, falar um pouco do Renatinho ainda, quando ele era Renatinho, quando ele chegou no Santos ali, nos idos do ano 2000. Então, Vini, o Renato chegou com uma promessa do Guarani. O Santos pagou 2,5 milhões de reais pela compra do seu passe. Lembremos que o ano 2000 o Santos gastou muito dinheiro para montar o seu elenco no primeiro semestre. Vieram jogadores muito caros e também de muita experiência, muita capacidade. Valdo, Rincon, Galvão, Carlos Germano, Márcio Santos, Valdir Bigode. Quem mais, Vini, que veio naquela leva? Ele não Luiz veio Cardoso. Não veio naquela Luiz leva, Cardoso. mas... Sim, naquela o leva, ano 2000 o Santos gastou Dodô, muito né? dinheiro. Sim, o Santos gastou muito dinheiro no primeiro semestre e depois gastou um pouquinho mais com o Renato, que era uma joia do Guarani. O Renato começa jogando, mas não se firma como titular, tem algumas dificuldades, oscilou, né, nos seus primeiros 2 anos de clube, e ainda bem que o Santos teve paciência, que os técnicos que aqui estiveram sempre deram alguma oportunidade para ele, e obviamente o mérito maior é de Emerson Leão, que eu diria que acabou salvando a carreira do Renato aqui no Santos Futebol Clube, Vini. O Renato que passou por algumas fases no Santos, né? Em 2001 ele estava naquele traumático jogo que o Santos foi eliminado pelo Corinthians na semifinal do Paulistão. Fez gol naquele jogo. Acabou indo pro banco. É no 1 contra 1. Ele encara a marcação. Partiu, levou pra linha de fundo. Fez o lançamento, é bom! Fez gol contra o São Caetano. Poucos lembram disso, Primeiro jogo entre Santos e São Caetano da história. Eu estava lá presente, Vini, no Anacleto Campanella. O Renato marcou um gol. Foi a primeira partida entre Santos e São Caetano na história das equipes. O Santos enfrentou o São Caetano na casa do adversário. Renato fez o primeiro dos visitantes. São Caetano que era um dos times mais fortes do Brasil naquela época. Exatamente. Não se enganem. Era um O time torcedor mais jovem com certeza não se lembra disso. Mas o São Caetano era uma potência mesmo no futebol brasileiro. Se transformou, né?
O Renato, ele passou por vários momentos, né, nessa transição para 2001, e aí ele ficou alguns jogos no banco, principalmente ali quando o técnico era o Parreira e o Cabralzinho, e em 2002 ele recuperou seu futebol, como o Fernando disse, com o Leão, e foi peça-chave naquele título brasileiro, né? Ele jogou todos os minutos das 31 partidas do Santos na competição, foi o jogador mais regular do time, com certeza, foi um dos únicos que não oscilou naquela final maluca que o Santos ganhou por 3-2, e no primeiro jogo da final, ele fez o gol, que é praticamente o gol do título, né, Fernando? Aquele gol que você comemorou como... Vini, aquela partida entre Santos e Corinthians é a partida mais maravilhosa que eu assisti em estádio em toda a minha vida, né? E aquele gol do Renato, talvez tenha sido o gol que eu mais comemorei em toda a minha vida enquanto torcedor do Santos, né? O Santos estava fazendo uma ótima partida, jogando muito bem, dominando amplamente o rival Corinthians, que era um rival duríssimo, que tinha conquistado o título da Copa do Brasil naquela mesma temporada, em 2002, e também da Liga Rio-São Paulo, e o Santos transformou aquele grande time do Corinthians num time muito comum naquela primeira partida. O Santos foi muito superior e o gol não saía, né? O Alberto faz 1-0 com 10 minutos de jogo, mas o segundo gol, para que a vantagem que o Santos teve no jogo se transformasse em vantagem no placar, porque todos sabiam que a segunda partida ia ser duríssima. Então o gol do Renato se torna um gol importantíssimo por vários aspectos. Primeiro, salva, podemos assim dizer, aquela partida maravilhosa do Santos e constrói uma vantagem muito importante. E quando o Corinthians, na segunda partida, vira o jogo, o Santos ainda estava em vantagem, né? O placar de 2-1 para o Corinthians na final ainda não daria o título ao rival. Então, aquele gol do Renato, com certeza, trouxe muita tranquilidade para o time naquele momento desesperador quando o Corinthians vira o jogo. O Renato, a categoria que ele finaliza nesse gol é impressionante. E a bola bate na trave ainda, o Doni sai bem até nele, né? O Doni sai pulando no alto, grande, né? Isso. E ele toca por cima, ele vai acompanhando a bola bate na trave, ele até hesita, né? Se a bola ia voltar para ele ou não. Rebote, isso, né? Isso. E, cara, Morumbi, todo mundo molhado, ele sai puxando o escudo e beijando, apontando para a torcida. É uma cena, pelo menos para mim, enquanto torcedor, inesquecível. Robinho quem domina. Botou na frente pro Renato, chegou tocando. Gol! E o Renato, torcedor do Santos, pai dele torcedor do Santos, ele contou isso pra gente. No ano seguinte, o Renato novamente foi um dos jogadores mais regulares do time. Ele foi vice-artilheiro do Santos no Brasileirão. Foi impressionante como ele chegava com qualidade no ataque. Ele também foi um dos pilares do Santos na campanha da Libertadores de 2003. Contou pra gente o que ele acha que faltou pro Santos bater o Boca Juniors na final. E aí, Fernando, em 2004, ele já era especulado por alguns clubes europeus, já era um jogador que estava na seleção. Desde 2003, né? Ele foi campeão da Copa. Ele estreia em 2003, né? Isso, ele já era da seleção, né? Em 2004 ele ganha a Copa América, e então ele já era um cara bastante visado pelo futebol europeu, participa de algumas partidas pelo Santos do Campeonato Brasileiro de 2004, ou seja, ele pode ser considerado... Juridicamente ele é bicampeão brasileiro, né? Claro, sim. E com ele em campo o Santos conquistou pontos, sim. Ou seja, ele tem a medalha dele, sim, lá, espero. E aí ele vai pro Sevilha. E aí num gesto que aí eu não acho que é do cara, né? Sim. Ele abriu mão de uma grana, sim, para poder... E quem não abre mão não é que está errado, né, Vini? Não. Ele abriu como forma de agradecimento por tudo que o Santos representou na carreira dele e foi pro Sevilha, e no Sevilha jogou muita bola. Ele falou, Fernando, e quem sou eu para discordar do que ele fala sobre a própria carreira? Era só o que me faltava, né? Gente, não é? Eu discordo do que você tá falando sobre você, Renato. Não, mas ele, quando a gente perguntou para ele sobre qual foi o melhor momento da carreira, eu imaginei que ele fosse falar no Sevilha. Sim. E no Sevilha ele jogou muita bola. Mas ele não, ele falou que foi no Santos. A passagem dele pelo Sevilha foi ótima, né?
Foi, Vini. A chegada do Renato ao Sevilha é a chegada do Sevilha ao primeiro patamar do futebol europeu. O Renato esteve envolvido na campanha do bicampeonato do Sevilha na Copa da UEFA e foram as 2 primeiras conquistas internacionais do Sevilha. Hoje o Sevilha tem acho que 5 ou 6 Copas da UEFA, né? Mas o Renato esteve presente na primeira conquista em 2006. O Renato é fundamental na conquista da Supercopa Europeia, quando o Sevilha bate o Barcelona campeão da Liga dos Campeões de 2006, o Sevilha campeão da Copa da UEFA de 2006. O Sevilha faz 3-0 no Barcelona, um autêntico chocolate. O Renato faz um dos gols dessa partida. Renato, Daniel Alves, Luiz Fabiano, né, foram jogadores Canutê, enfim, Jesus Navas, são jogadores que mudaram o patamar do Sevilha numa equipe local para uma equipe internacional. O Sevilha hoje, depois de tanto tempo da passagem do Renato, é considerado uma potência europeia, né, quando participa de competições internacionais lá na Europa, é muito respeitado, principalmente quando joga a Copa da UEFA, e é um cenário diferente que o Renato encontrou quando ele chegou no Sevilha e é diferente quando ele saiu. Então o Renato chega numa equipe muito menor do que a equipe quando ele sai. Então a mudança de patamar do Sevilha passa e muito pelos pés do Renato, Vini. Com certeza, lá ele jogava até de atacante às vezes, fazia bastante gol. Camisa Renato, 11, né? Muita qualidade para finalizar. E aí, aos 32 anos, ele volta para o Brasil, mas não volta para o Santos. Ele contou para a gente que o único clube que apresentou um projeto, uma proposta oficial, foi o Botafogo. Ele recebeu algumas sondagens, mas quem de fato colocou as coisas no papel foi o time carioca. O Renato também teve uma boa passagem pelo Botafogo, foi campeão carioca em 2013, e aí voltou para o Santos. Voltou para o time que ele mais se destacou aqui no Brasil. A história dele ainda não tinha sido finalizada aqui no Peixe. Ele voltou em 2014 com 35 anos e, Fernando, sob desconfiança de algumas pessoas da imprensa e da própria torcida. O Renato voltou com um físico diferente, né? Muito mais forte, um jogador muito forte. Impressionante. Passou por... Invejosos dirão que ele passou pelo Bayern, Vini, mas eu acho que não. É verdade. E aí ele virou um dos pilares do meio campo, como não poderia deixar de ser, numa nova função, jogando um pouquinho mais recuado, né? Ele ficou naquele time que fez muito sucesso, principalmente em 2015 e 2016, bicampeão paulista, vice-campeão brasileiro e vice-campeão da Copa do Brasil. O Renato era o cara que ficava mais, segurava mais, então ele fazia a saída de bola, com muita qualidade, né? Impressionante. Alguns jogadores mais jovens, como o Thiago Maia, se lançavam para o ataque, e Fernando ele conquistou o título que ele não conquistou na primeira passagem, né? Que foi o Paulistão. E jogou muito, né? Jogou muito até sua despedida em 2018, aquele jogo contra o Atlético Mineiro. E é legal, Fernando, porque quem é um pouquinho mais novo que a gente, né? A gente nasceu ali um pouquinho antes da metade dos anos 80, pôde ver o Renato em ação em grande nível. Porque muita gente volta do exterior já em final de carreira e não consegue repetir as mesmas atuações. Não que o Renato tenha repetido as atuações de 2002, porque ele era um cara que, 12, 13 anos mais velho, mas ele jogou muita bola, né, de 2014 a 2018, não? Então, Vini, esse retorno do Renato ao Santos Futebol Clube exatamente isso que eu ia falar. É a oportunidade que os torcedores que não tiveram a chance de vê-lo jogar com a camisa do Santos entre 2000 e 2004 poderem acompanhar de perto. E para a gente que acompanhou ele de 2000 a 2004, foi mais uma chance, mais uma oportunidade de poder acompanhar esse grande jogador atuando com a camisa do Santos. Por diversas partidas que fomos à Vila Belmiro, era muito delicioso, né, você poder acompanhar o Renato jogar futebol. Ver o Renato jogar sempre fez, a mim pelo menos, achar que futebol é uma coisa muito fácil, muito simples, né? Uma das principais características do Renato é que ele simplificava a jogada, ele sempre tinha a jogada mais simples, não era a jogada mais vistosa. O Renato não era um cara de firulas, mas ele era o cara do passe certo, ele era o cara do ótimo domínio, da visão de jogo, do senso de cobertura. Então o Renato foi muito importante para aquela equipe do Santos,
de 2015, 2016, seja no comando daquela equipe enquanto atleta mais experiente, mas ele entregou muito tecnicamente, né, Vini? Muitos jogadores que voltam do exterior, numa idade mais avançada, entregam muito no vestiário, entregam muito em treinamentos, entregam muito em passar a experiência aos mais jovens, poder capacitar os mais jovens e até segurar a bronca em algumas possíveis crises, mas o Renato entregou dentro de campo também, né? Então, até 2018 foi muito legal poder ir até a Vila Belmiro e assistir o Renato com a camisa do Santos, a qualidade dele, a matada no peito, né? A bola caindo Tava chapéu, seca, hein? Era um absurdo o passe, era muito legal, e foi muito legal poder rever, né, o Renato jogando, e quem foi mais jovem e quem é mais jovem teve a oportunidade de ver de perto, e foi bem legal e uma passagem vitoriosa, né? 2 campeonatos paulistas, o Santos foi relevante na Copa do Brasil 2015, chegou até a final, o Santos foi vice-campeão brasileiro em 2016, então a segunda passagem do Renato pelo Santos deve ser considerada como uma passagem vitoriosa. Não, certeza. E somando todas as passagens, né, 2000 a 2004, 2014 a 2018, foram 424 jogos com 33 gols, um deles aquele gol contra o Corinthians na final de 2002, entre outros tantos gols importantes e bonitos, e jogadas de efeito, e chapéu, e desarmes. Jogou um campeonato inteiro como volante sem tomar cartão, impressionante. Renato, um dos meus jogadores favoritos. Sim. E contou bastante coisa interessante pra gente também no pós-carreira, falou sobre sua passagem como executivo do Santos, falou pra gente que vai se capacitar ainda mais para o cargo que quer ocupar e que um dia espera voltar pro Santos Futebol Clube, ou seja, não guarda rancor, que foi, né, ele acabou saindo com um corte, até né? nisso ele é elegante, né, Vini? Não é rancoroso que nem você, Vini, é um cara que... Não sou. Então... Deus fez ele desprovido. Como é que dizia Armando Gomes? E o medo e não... Verdade. Deus me fez desprovido de 2 sentimentos, o medo e o rancor. Eu já fiz uma homenagem ao Manduca. E o Renato, tomara que um dia ele volte pro Santos. O Santos precisa de gente capacitada, de gente identificada ao clube, fazendo coisas boas por aqui, gente, né? Que goste do Santos, né? Gente que goste do Santos. É isso, galera. Espero que vocês curtam o nosso vídeo, que ouçam o nosso podcast, que foi uma honra poder falar. Onde tá o podcast, Vini? O podcast tá Onde o pessoal pode escutar? Todos os agregadores que vocês imaginam tá lá, inclusive aqui no YouTube. Vale a pena conferir. Renato falou muita coisa boa pra gente. E, cara, foi uma honra poder falar de um ídolo nosso. Certo? Sim. Então certo, vamos nessa. Vini, o último recado é pedir para que o pessoal que nos acompanha aqui na Sofis TV se inscrever no canal para dar aquela moral e também ativar o sininho. Assim você recebe as notificações dos novos vídeos. O pessoal aqui da Sofis está tentando criar uma programação para que você, torcedor santista, e você, amante do futebol, possa ter acesso e possa conhecer as mais belas páginas da mais bela história do futebol mundial, Vini. É isso mesmo, um abraço para todo mundo da Sofis, para o Gui, que dá um talento enorme aqui nos nossos vídeos, fez essa vinheta maravilhosa, é um monstro da edição. Valeu, galera, e até o próximo vídeo. Um abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.